Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Paz e Madalena partem para a capital, sem dizerem nada para Luciana e Violeta. Patrício confronta Maximino e revela que o viu com Vicky. Rodrigo enfrenta a Lastra. Começa a exumação do corpo de Aurora. Será que a Roselena vai conseguir enganar Cláudio? Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Um Refúgio para o Amor, no resumo semanal, de 4 a 8 de setembro. Segunda-feira, 4 de setembro. O vestido de noiva que Jana e Melissa compraram é entregue no apartamento de Rodrigo. Rodrigo chora ao ver o vestido. Lorenzo diz a Luciana que está muito triste por tudo que aconteceu e que se sente culpado. Luciana diz que o que aconteceu com ele no cassino não tem nada a ver com o rompimento dela com Rodrigo. Aldo fala com Lastra sobre o dinheiro que Lorenzo pegou no cassino e assume a culpa de tudo. Lastra diz a Aldo que Lorenzo é um ladrão e ele vai metê-lo na cadeia. Aldo se irrita e diz a Lastra: olha, quem sabe como que o dono daqui vai ficar quando souber que você quer colocar na cadeia o irmão da Luciana. Você sabe de quem estamos falando, não é mesmo? Olha, eu sugiro que você, antes de fazer qualquer coisa, primeiro o consulte. Lastra fica olhando desconfiado para Aldo. Rodrigo conta para Marcos o que Aldo lhe disse sobre Lorenzo. Marcos aconselha Rodrigo a falar com Luciana. Ele diz que assim como o que aconteceu com Lorenzo teve uma explicação, o resto das acusações contra ela também tem. Lastra liga para Maximino. Diz que Aldo continua metendo o nariz onde não deve e que foi questioná-lo sobre certo assunto que ele está resolvendo à maneira dele. E o pior de tudo é que foi ao seu escritório acompanhado por uma jovem a quem sempre vai com ele na boate, uma tal de Vicky. Maximino não gosta nada disso. Jana e Melissa falam para Constanza sobre o vestido de noiva que Luciana experimentou. Diz que compraram com cartão de crédito de Rodrigo e mandaram entregar no apartamento dele. Brígida fica de olho em tudo. Rodrigo chega em Boston. Patrício pergunta por Luciana. Rodrigo diz que Luciana não pôde ir, mas lhe mandou um beijo e um abraço com muito carinho. Patrício é levado para ser operado. Maximino pergunta a Rodrigo o que está acontecendo com ele e Luciana. Luciana vai até o escritório de Cláudio e diz a Bernardo que quer se divorciar de Rodrigo Torres Landa. Rodrigo diz ao pai que Luciana e ele estão brigados. Maximino pergunta como e diz que supõe que uma discussão pré-matrimonial sempre acontece. Roselena diz a Maximino que não, que Rodrigo e Luciana terminaram para sempre. Pelo menos é o que ela acha. Rodrigo sai do quarto sem falar nada para a mãe e Maximino pergunta o que Roselena sabe. Roselena diz que Rodrigo se deu conta da indecência daquela mulher e ela acha que eles terminaram. Bernardo explica para Luciana o que é preciso para ela e Rodrigo se divorciarem e diz que se as duas partes estiverem de acordo, o divórcio sai bem rápido. Bernardo pede para Luciana ir vê-lo à tarde, que é quando Cláudio liga para ele, e então ela poderá conversar diretamente com ele e lhe falar sobre a situação. Rodrigo diz ao pai que não vai se casar, que Luciana não é a mulher que fez todos acreditarem que era, que ela escondeu coisas dele, que talvez não sejam tão ruins, porque podem ter uma explicação, mas o fato dela ter escondido dele o machucou e o fez ficar enfurecido. Maximino defende Luciana e diz que ela deve ter tido alguma razão para ter escondido dele. Abobado, trouxa, Rodrigo diz ao pai que Luciana não tem nenhuma razão, nenhuma justificativa. Lola pede desculpas a Jana pelo modo como agiu na casa de Boris. Maximino pergunta a Roselena se ela teve alguma coisa a ver com a briga entre Rodrigo e Luciana. Roselena pergunta a Maximino o que importa a Luciana para eles naquela hora e diz que o único que deve importar é o Patrício, o filho deles. Paz conta para Madalena como foi a conversa que teve com Matilde e a chama para irem para a capital. Violeta conta para Luciana, Lorenzo e Fabiano que Marcial a procurou na boate à noite, mas diz que não deu nenhuma oportunidade para ele, pois já não acredita nele. Clara diz aos funcionários que a edição da revista sobre a Boate Inferno foi um sucesso e ela quer uma nova edição, porque quer que a revista esteja em todas as partes. A assistente de Clara diz que pode ser um risco, pois seria um investimento que eles nunca recuperariam. Clara não se importa e insiste em fazer a nova edição da revista. O médico informa Maximino, Roselena e Rodrigo que a operação de Patrício foi um sucesso
e ele deve mostrar um avanço importante no movimento das mãos e braços. Clara se encontra com Brígida. Brígida diz a Clara que vai lhe contar um segredo da senhora Roselena, que ela vem guardando há muitíssimos anos. Patrício pede para Rodrigo avisar Luciana como ele saiu da cirurgia. Brígida diz a Clara que escutou Roselena e Maximino discutindo. Conta em detalhes tudo o que ouviu e diz que Luciana e Rodrigo podem ser meio-irmãos. Clara se surpreende com a informação de Brígida. Luciana volta ao escritório de Cláudio para falar com ele por telefone. Luciana diz a Cláudio que teve um problema com Rodrigo e quer se divorciar dele. Irritado, Cláudio pergunta a Luciana o que Rodrigo fez para que ela queira se divorciar. Luciana diz que não quer dizer por telefone, mas vai se divorciar de Rodrigo, mesmo amando com todo o seu ser. Rodrigo mente para Patrício, diz que já avisou Luciana e que ela lhe mandou um abraço. Luciana pergunta quando Cláudio vai voltar. Cláudio diz que tinha pensado em voltar em uma semana, mas agora vai voltar antes, para estar ao lado dela. Clara conta para Julieta a informação que Brígida lhe deu e diz que Roselena, essa mulher tão decente e tão própria, teve alguma coisa a ver com Cláudio Linhares. Julieta fica surpresa quando Clara diz que Brígida disse que Luciana e Rodrigo podem ser meio-irmãos. Clara diz que Luciana e Rodrigo serem meio-irmãos não tem nenhum sentido, porque Maximino não iria permitir que eles se casassem, mas isso pode ser uma boa arma para que Rodrigo não volte com a doméstica. Roselena pergunta a Rodrigo se ele continua com raiva dela e diz que ele deveria estar agradecido. Agora não vê que ela o salvou, mas com o tempo verá. Rodrigo olha com raiva para a mãe e continua evitando falar com ela. Oscar diz a Maximino que Cláudio está em um banco na Alemanha pedindo todos os movimentos bancários de quando eles fizeram a sociedade. Maximino diz a Oscar que Cláudio está se movendo rápido demais e manda segui-lo de mais perto para se adiantarem as jogadas dele. Maximino diz que essa partida ele tem que ganhar. Depois, Maximino manda Oscar despedir Jerônimo. Surpreso, Oscar pergunta por quê. Maximino diz que Jerônimo quebrou as regras da empresa. A filha dele está saindo com Aldo. Isso ele simplesmente não vai admitir e desliga o telefone. Maximino diz que Vicky foi muito tonta. Ele perguntou e ela lhe disse que não saía com Aldo. Mentiu e ele não suporta que queiram rir da cara dele. Terça-feira, 5 de setembro. Encantado com o coral, Aquiles vai até a boate Inferno para vê-la cantar. Lastra diz a Ivan que, apesar das ameaças de Aldo, vai colocar Lorenzo na cadeia. Jana e Melissa vão buscar Luciana para acompanhá-la para se inscrever no ensino médio. Patrício pede para Rodrigo lhe dizer a verdade e pergunta por que Luciana não foi com ele, se brigaram. Rodrigo diz a Patrício que Luciana enganou a todos, mentiu e escondeu coisas dele. Patrício diz que não acredita que Luciana não é esse tipo de mulher e pergunta se Rodrigo a escutou ou a julgou, como costuma fazer quando fica com raiva. Rodrigo diz a Patrício que Luciana e ele terminaram para sempre. Luciana acabou de fazer sua inscrição para terminar o ensino médio, quando de repente se sente muito mal, e Melissa e Jana a amparam. Matilde diz a Roselena que falou com Paz e ela disse que se ela fizer mal a Luciana, está disposta a enfrentá-la e dizer toda a verdade diante de todos. Brígida escuta tudo pela extensão. Roselena fica apavorada. Roselena se faz de durona e diz a Matilde que não vai se deixar amedrontar pela mãe de uma empregada e que se Paz quiser ir, que vá, porque vai topar com uma fera. Matilde diz para Roselena tomar cuidado, porque uma mãe ferida é capaz de qualquer coisa para defender os seus filhos. Roselena diz a Matilde que Luciana não é filha de Paz, mas de Aurora Linhares, e ela não tem ideia do que ela pode fazer como inimiga. Jana pergunta a Luciana por que ela não contou para Rodrigo que trabalhou na boate. Luciana diz que foi por vergonha, por medo de que Rodrigo se desiludisse com ela. Rodrigo diz a Patrício que não pensou em se divorciar, mas não vai se casar com Luciana pela igreja. Patrício diz a Rodrigo que o conhece perfeitamente e sabe que ele não deu a Luciana a oportunidade de lhe explicar como as coisas aconteceram. Imbecil, Rodrigo diz a Patrício que as provas contra a Luciana são contundentes. Patrício pergunta a Rodrigo se as provas são mais contundentes que o amor que Luciana sente por ele. Patrício diz que se Rodrigo tem dúvidas disso, não merece o amor de Luciana. Patrício manda Rodrigo ir embora, procurar Luciana e pedir perdão, fazer o que for, mas não perdê-la. Paz diz a Madalena que amanhã mesmo elas vão para a capital.
Clara e Julieta procuram Aquiles e diz que ele pode ir embora quando quiser. Clara garante a Aquiles que vai fazer a pombinha dele ir embora o quanto antes. Maximino manda Oscar dizer para Aldo pegar um voo imediatamente para Boston, porque ele quer falar urgentemente com ele. Oscar dá o recado de Maximino para Aldo e depois chama Jerônimo para conversar. Contra sua vontade, Oscar demite Jerônimo. Vicky chega em casa e encontra o pai arrasado. Chorando, Jerônimo diz a Vicky que foi demitido. A polícia chega na casa de Violeta para prender Lorenzo. Luciana, Jana e Melissa chegam no momento em que os policiais estão saindo com Lorenzo. O policial diz a Melissa que Lorenzo está sendo acusado de roubo, abuso de confiança, mostra a ordem de prisão e o levam para o Ministério Público. Aldo se despede da mãe e parte para Boston. Vicky pergunta ao pai por que o despediram. Jerônimo diz que a razão que deram é porque ele não respeitou o regulamento da empresa. Vicky diz ao pai que não foi por ele, foi por ela ser amiga do Aldo. Roselena e Rodrigo retornam para a capital. Rodrigo continua tratando a mãe com frieza e a evitando o máximo que pode. Bernardo diz a Luciana que, por enquanto, Lorenzo ficará preso. Fabiano pergunta por que, se Lorenzo devolveu o dinheiro. Bernardo diz que Lorenzo cometeu o crime e ele duvida muito que o infeliz do Lastra queira retirar as denúncias. Lorenzo diz a Jana que fica morrendo de vergonha dela. Jana diz a Lorenzo que o que importa agora é tirá-lo dali. Aldo chega em Boston. Muito irritado, Maximino pergunta a Aldo com que autoridade ele se mete nos seus negócios e diz que ele foi ameaçar Lastra na Inferno. Aldo diz ao tio que Lastra queria colocar na prisão seu amigo Lorenzo, o irmão da Luciana, e ele o defendeu. Luciana diz a Lorenzo que vai falar com Lastra porque precisa tirá-lo dali. Lorenzo é levado para a cela. Jana quer que Luciana conte para Rodrigo o que está acontecendo e diz que sabe que se ele estivesse sabendo, a ajudaria. Luciana diz a Jana que não, que vai se divorciar do irmão dela e que o advogado Bernardo já está fazendo os trâmites do divórcio. Roselena pergunta se Constanza não vai repreendê-lo em nada. Constanza diz que não, para quê? Porque finalmente ela conseguiu separar Rodrigo e Luciana, então já deve estar contente e, sobretudo, muito tranquila. Maximino diz a Aldo que quer que fique bem claro que com ele não se brinca e pergunta por que ele está saindo com a filha do seu Jerônimo, se ele o proibiu. Maximino diz que Vicky é intocável. Aldo diz: tio, por que te incomoda tanto que eu saia com ela? Porque é filha do seu Jerônimo ou porque é sua amante? Ao escutar isso, Maximino empurra Aldo contra a parede. Quarta-feira, 6 de setembro. Maximino diz para Aldo não voltar a questioná-lo, que Vicky para ele é proibida e se ele preza por sua vida é melhor obedecer. Maximino diz para Aldo voltar agora mesmo e se colocar às ordens de Oscar. Maximino diz que Aldo quer ser um grande empresário, quer chegar a ser sócio dele. Então, eles vão ver se ele tem cacife para isso. Maximino diz a Aldo: a partir desse momento, eu não te permito uma falha, uma indiscrição, porque uma só ordem minha e você não chega nem no aeroporto, Aldo. Aldo vai embora, morrendo de medo das ameaças do tio. Jana e Melissa contam para Rodrigo que Lorenzo foi preso porque Lastra o denunciou. Lastra diz a Ivan que naquela noite, Lorenzo Jacinto dorme em uma cela, como que é, um ladrão, igual a sua irmãzinha Luciana. Aquiles está na boate e faz questão que Coral o atenda. Aquiles diz a Coral que tem uma má notícia e fala que por um tempo ela não o verá por ali. Violeta diz que Aquiles já conhece o caminho e que esperam que ele volte logo. Aquiles diz a Coral que voltará logo. Ele dá muito dinheiro para ela e diz: me espera, e para que você não me esqueça, para que me espere com mais vontade. Luciana conta para Violeta que Lorenzo está preso. No dia seguinte, Rodrigo vai até a casa de Violeta à procura de Luciana. Violeta diz a Rodrigo que Luciana foi falar com o advogado sobre Lorenzo e também sobre o divórcio dela. Surpreso, Rodrigo pergunta a Violeta se Luciana quer se divorciar dele e por que assim. Violeta diz que é porque ele disse que não quer saber nada de Luciana e já não haverá casamento. Violeta diz a Rodrigo que o advogado Bernardo é sócio do advogado Cláudio Linhares, está ajudando Luciana e que Cláudio tem sido como um anjo da guarda dela desde que a conheceu. Rodrigo fica todo irritadinho ao ouvir o que Violeta diz sobre Cláudio e Luciana. Rodrigo encontra Luciana e diz que eles precisam conversar.
Rodrigo pergunta a Luciana se é verdade que ela quer se divorciar dele. Luciana diz para Rodrigo soltá-la e o empurra. Rodrigo a segura e a beija. Luciana interrompe o beijo e diz que Rodrigo disse que tudo havia terminado entre eles. Rodrigo diz que sim, mas que nunca disse que queria se divorciar e pergunta se é assim que ela luta pelo amor deles. Luciana diz que é assim como ele, que ele acreditou em tudo que disseram dela. Rodrigo diz que Luciana aceitou tudo. Luciana diz que sim, porque tudo é verdade, mas não como elas disseram para ele, e ele acreditou nelas e naquele senhor em que ele bateu para defendê-la. Luciana diz a Rodrigo que a pisotearam, a deixaram em pedaços e ele permitiu, ficou calado, e o silêncio dele quebrou o coração dela. Rodrigo diz a Luciana que eles continuam casados e têm o compromisso de ficarem juntos e se protegerem. Luciana diz que ele não fez isso, não fez quando ela mais precisou dele. Foi ele quem terminou com isso. Luciana dá adeus para Rodrigo e vai embora. Nos documentos do banco que pegou na Alemanha, Cláudio descobre que a assinatura dele foi falsificada. Bernardo avisa Cláudio que Lorenzo está preso. Cláudio diz a Bernardo que amanhã estará de volta ao México para se encarregar dos assuntos de Luciana. Cláudio diz a Bernardo que acha que encontrou a ponta do iceberg para afundar Maximino Torreslanda. Clara liga para Lastra e manda ele se encarregar para que o irmão de Luciana não saia da cadeia. Clara diz a Lastra que quer ver Lorenzo afundado na prisão por pelo menos 10 anos. Aldo chega na empresa e Rodrigo, furioso, pergunta se ele viu o que provocou. Bernardo vai falar com Lastra para tentar convencê-lo a retirar as denúncias contra Lorenzo. Lastra se recusa, diz que Luciana vai até ele e ele vai dizer para ela se humilhar, que se ajoelhe diante dele e lhe peça clemência. Mas ele não vai ter clemência com ela. Rodrigo diz a Aldo que Lorenzo está preso por culpa dele e pergunta o que ele vai fazer agora. Aldo diz que meteu Lorenzo nesse problema e vai tirá-lo. Aldo liga para Lastra para reclamar por Lorenzo estar preso, mas Lastra desliga o telefone na cara dele. Aldo volta a falar com Rodrigo e diz que não conseguiu nada com Lastra. Aquiles volta para o povoado. Brígida se encontra com Clara e Julieta e conta a conversa que escutou entre Roselena e Matilde. Brígida diz que Luciana é a filha de Aurora Linhares e do advogado Linhares e, como dizem, tem a mesma categoria que os Torreslanda. Rodrigo invade o escritório de Lastra, dá um murro nele e diz que ele se acha muito homem para levantar falsos contra Luciana. Agora ele quer ver se ele é tão homem para se defender. Brígida conta para Clara e Julieta o que escutou Matilde dizer para Roselena e diz que Roselena disse que Luciana é a filha de Aurora Linhares. Roselena vai ao cemitério e paga o restante para o coveiro pelo serviço que ele fez para ela. Lastra continua afirmando para Rodrigo que Luciana e Lorenzo são 2 ladrões. Rodrigo diz que se Lastra continuar se metendo com Luciana, ele vai mandá-lo para o hospital. Rodrigo vai embora e Lastra, furioso, diz: "Malditos Torreslanda." Jana diz que não funcionou ter mandado o vestido de noiva para Rodrigo. Ele não reagiu. Boris diz que se fosse Jana e Melissa, armariam um encontro para Rodrigo e Luciana, para que eles pudessem conversar e assim talvez eles se reconciliariam. Clara diz a Julieta que para ela, a doméstica estúpida é filha de Cláudio Linhares e Aurora. Paulo conta para Violeta e Serena que Rodrigo esteve na boate falando com Lastra. Paz, Madalena e Arish partem para a capital. Quinta-feira, 7 de setembro. Maximino continua em Boston com Patrício e diz a Roselena que provavelmente amanhã ele receberá alta. Luciana diz a Jana que Lorenzo continua preso, mas o advogado Bernardo está se encarregando de tudo. Jana pede para Luciana encontrá-la na cafeteria que fica perto da escola dela. Depois, Jana liga para Rodrigo, diz que precisa conversar com ele e marca no mesmo lugar que marcou com Luciana. Cláudio volta para a capital e vai ver Luciana. Ele se oferece para acompanhar ao local onde Jana marcou com ela. Vicky chora pelo pai ter sido despedido e diz a Nicole que não sabe o que fazer. Patrício diz ao pai que Rodrigo e ele o viram sair de um edifício com Vicky. Maximino pergunta se Patrício está insinuando que essa moça que poderia ser filha dele é sua amante. Patrício diz ao pai que Vicky poderia ser filha dele, mas não é. Maximino nega que tem algo com Vicky e diz a Patrício que não colocaria em risco a estabilidade dele e o seu compromisso com os filhos. Cláudio diz para Luciana deixar o problema de Lorenzo nas mãos dele e que o pedido de divórcio dela já está preparado, só falta ela assinar.
Cláudio pede para Luciana esperar um tempo e diz que quer que ela se tranquilize para depois tomar uma decisão. Rodrigo chega na cafeteria que Jana marcou com ele e vê Luciana no carro de Cláudio. Cláudio é carinhoso com Luciana e a aconselha. Luciana abraça Cláudio. Rodrigo fica furioso com o que vê. Aldo vai procurar Vicky. Furiosa, Vicky briga com ele pelo pai ter sido demitido. Aldo diz a Vicky que vai resolver tudo, vai falar com seu tio Maximino. Nicole vê a discussão entre Vicky e Aldo e descobre que Maximino é o amante dela. Vicky diz para Aldo não voltar a procurá-la nunca mais. Rodrigo vai embora sem falar com Luciana. O médico diz a Patrício que amanhã ele estará de alta. Cláudio vai ver Lorenzo e diz que vai tirá-lo da prisão. Na empresa, Rodrigo diz para si mesmo que Luciana lhe diz uma coisa, mas ele descobre outra bem diferente do que ela diz. Com raiva, Rodrigo diz que não pode acreditar que Luciana vê aquele homem e o abraça em público, que Cláudio Linhares, além de ser um traidor, poderia ser pai dela. Jana não chega na cafeteria e Luciana liga para ela para saber o que aconteceu. Jana pergunta se Rodrigo não está com ela e diz que vai ligar para o irmão. Luciana diz para Jana não ligar para Rodrigo e que pensou que ia se encontrar com ela. Jana diz a Luciana que queria que ela e Rodrigo se vissem, mas agora mesmo vai buscá-la. Luciana diz a Jana que não precisa, que vai pegar um ônibus. Jana liga para Rodrigo e pergunta por que ele não chegou na cafeteria. Rodrigo diz a Jana que foi à cafeteria, viu Luciana muito bem acompanhada e abraçadinha com Cláudio Linhares. Aldo diz a Rodrigo que Maximino demitiu Jerônimo porque ele quebrou o regulamento da empresa. Aldo diz que está saindo com a filha dele, a Vicky, e o tio não gostou nada disso. Rodrigo volta a se lembrar de ter visto Vicky e o pai saindo de um edifício. Aldo pede para Rodrigo ajudar Jerônimo. Nicole diz a Vicky que a senhora Torreslanda é uma cliente muito importante para ela. Ela não está disposta a perdê-la, porque a sua manicure é a amante do marido dela e a demite. Rodrigo pergunta a Aldo se ele está mesmo interessado em Vicky. Aldo diz que sim, mas que Vicky não quer nada com ele, porque anda com um senhor que tem muita grana, poder e muito mais velho que ela. Vicky implora para Nicole não demiti-la. Nicole diz a Vicky que lhe dará uma oportunidade. Ela tem uma semana para resolver essa situação. Se não fizer isso, pode esquecer que tem trabalho. Rodrigo liga para o pai. Diz que soube que ele despediu seu Jerônimo por querer castigar a filha dele e pede que ele reflita a respeito disso. Clara manda sua assistente investigar Cláudio Linhares e Aurora e a relação deles com a família Torreslanda. Paz, Madalena e Arish chegam na capital. Luciana assina o pedido de divórcio. Luciana chora muito depois de assinar o pedido de divórcio e Cláudio a consola. Ao ir embora, Luciana para em um parque e se lembra do que a bruxa Sabina lhe disse. Luciana diz que já foram muitas lágrimas por Rodrigo, mas acabou e tira o anel de noivado. A assistente de Clara começa a investigar sobre a fraude envolvendo Maximino e Cláudio. Norma informa a Cláudio que o administrador do cemitério ligou e disse que já está tudo pronto para o trâmite da exumação. Cláudio liga para Roselena e diz que quer que ela o acompanhe na exumação dos restos da esposa dele e filha. Roselena diz a Cláudio que estará com ele. Desliga o telefone e diz para si mesmo: eu quero estar segura de que você vai encontrar a sua esposa e a sua filhinha morta. A assistente de Clara entrega para ela o que descobriu sobre Maximino, Roselena e Cláudio. Patrício e Maximino retornam para casa. Roselena se prepara para sair. Maximino pergunta para onde ela vai. Roselena diz que vai corrigir os erros dela do passado. Vai falar com Cláudio Linhares. Cláudio procura Lastra e pergunta o que deve fazer para que ele retire a denúncia contra Lorenzo. Lastra diz que nada, que quer a Luciana Jacinto. Jana e Melissa, mais uma vez, tentam fazer Luciana se entender com Rodrigo. Luciana diz que gosta muito delas, mas pede para elas não falarem mais de Rodrigo para ela. Jana diz a Luciana que ela estando ou não com Rodrigo, elas sempre vão gostar dela. Cláudio diz para Lastra que ele nunca vai ver Luciana se humilhando e que lhe dá 12 horas para que retire a denúncia contra Lorenzo. Se ele não fizer, ele vai se encarregar de que toda a polícia esteja ali investigando a má gestão da boate. E o adverte que quem será preso será ele e o seu chefe. Lastra diz que Cláudio não tem prova de nada.
Cláudio diz que para isso a polícia vai estar ali investigando tudo, começando pelo cassino que funciona na parte de trás, que é clandestino, e isso significa muitos anos de prisão. Clara lê nas informações sobre Cláudio que Roselena foi encarregada dos trâmites funerários de Aurora e da filha dele. Cláudio e Roselena chegam no cemitério e a exumação começa. Sexta-feira, 8 de setembro. Luciana, Jana e Melissa visitam Lorenzo. Jana tenta animar Lorenzo e diz para confiarem no advogado dele. Lorenzo agradece Jana e diz que não gosta de que ela o veja ali. Jana diz que sabe o que aconteceu e que afinal ele só fez um favor a um amigo. O caixão de Aurora é aberto. Cláudio pede para Roselena confirmar se são a esposa e filha dele, porque foi ela quem deu uma sepultura cristiana para elas. Roselena olha para o caixão e diz: sim, Cláudio, são os restos da sua esposa e da sua filha. Marcial procura Violeta e diz que não vai embora até que ela o escute. Paz, Madalena e Arish chegam na vila onde Violeta mora. Rodrigo diz para Oscar tirar Lorenzo da cadeia e fala sobre Lastra. Oscar diz que vai falar com Lastra para ver se consegue chegar a alguma negociação com ele. Rodrigo diz para Oscar fazer o que for preciso, mas que assegure que aquele desgraçado vai retirar a denúncia contra Lorenzo. Arish leva Paz e Madalena para conhecerem Estela antes de irem para a casa de Violeta. Estela pergunta a Paz e Madalena se Luciana e Violeta sabiam que elas iam para a capital. Paz diz que não, que vão fazer uma surpresa para elas. Marcial diz a Violeta que há mais de 2 anos só há brigas na casa dele e que a esposa e ele têm falado sobre o divórcio. Violeta diz a Marcial que não lhe interessa o que ele diz, ele mentiu para ela e que a única coisa que quer é que ele esqueça que a conheceu. Violeta diz a Marcial que não quer nada com ele e o manda ir embora. Marcial insiste para ela ouvi-lo. Nesse instante, Madalena e Paz chegam. Violeta fica surpresa ao ver a mãe. Clara mostra para a mãe as informações que conseguiu sobre Cláudio. Julieta diz a Clara que conhece Roselena há muitos anos e ela é capaz de qualquer coisa para conseguir os seus objetivos. Clara diz que é óbvio que Roselena fez Cláudio Linhares acreditar que a filha dele havia morrido. Clara diz que elas têm que evitar a todo custo que Linhares e Luciana saibam a verdade, e principalmente Rodrigo. Cláudio diz a Roselena que tudo já terminou e a abraça. O coveiro olha para Roselena e sorri. Roselena fica desajeitada com os olhares do coveiro. Oscar pergunta quanto Lastra quer para retirar todas as denúncias contra Lorenzo. Lastra fica tentado a aceitar a oferta de Oscar. Luciana chega na boate e diz a Polo que não vai embora sem falar com Lastra. Polo convence Luciana a não falar com Lastra e diz que ele só quer que ela se humilhe para ele. Polo diz que Cláudio já esteve lá e agora outro senhor, mas ele não sabe quem é. Violeta diz à mãe Paz que Marcial é um amigo dela, mas já vai embora. Marcial diz a Violeta que depois eles continuam conversando e sai. Luciana chega e fica muito surpresa ao ver a mãe. Paz pergunta por Lorenzo. Oscar diz a Rodrigo que tudo já foi resolvido. Luciana conta para a mãe que Lorenzo está preso. Paz passa mal com a notícia. Bernardo procura Rodrigo. Rodrigo pergunta se ele foi por parte de Cláudio Linhares. Bernardo diz que sim, que Cláudio Linhares é o representante da senhora Luciana Jacinto Flores e entrega o pedido de divórcio para ele. Maximino vai até a sala de Rodrigo e descobre que Luciana quer se divorciar dele. Arish fica feliz ao rever Luciana, a abraça e diz que quer ver Rodrigo. Luciana não tem coragem de dizer a verdade para o amiguinho, somente diz que certamente Rodrigo também quer vê-lo. Paz pergunta a Luciana o que Lorenzo fez para estar na cadeia. Luciana diz à mãe que Lorenzo pegou um dinheiro que não era dele. Paz se revolta ao saber do que Lorenzo fez. Rodrigo diz a Oscar que Bernardo é o advogado que está representando Luciana no pedido de divórcio. Rodrigo diz a Oscar que quer que ele seja seu advogado e pede para que ele acelere os trâmites para se divorciar dela. Rodrigo diz a Oscar que vai continuar cuidando de Luciana, mesmo que ela já não seja esposa dele. Matilde pergunta a Roselena como foi o encontro dela com Cláudio Linhares. Roselena, sabugo de milho retardada, diz a Matilde que não quer falar sobre aquilo e exige que ela a deixe em paz.
Oscar procura Cláudio e diz que quer reunir Rodrigo e Luciana antes deles se divorciarem, pois acredita que eles podem se reconciliar. Cláudio hesita um pouco, mas concorda com Oscar e aceita que Rodrigo e Luciana se encontrem pela última vez. Maximino quer que Roselena lhe diga o que foi falar com Cláudio. Roselena diz a Maximino que Cláudio já sabe o que aconteceu com a filha dele, pois ela mesma confessou para ele. Violeta se veste de enfermeira para enganar Madalena. Madalena fica emocionada ao ver a filha vestida de enfermeira. Maximino diz a Roselena que não acredita nela, pois se realmente tivesse dito a verdade, Cláudio teria o procurado e reclamado por terem causado todo aquele sofrimento a Luciana. Roselena desafia Maximino a procurar Cláudio e perguntar se ela disse ou não a verdade para ele. Maximino chama a Roselena de astuta, diz que ela é a pior inimiga dele e não sua esposa. Roselena fica muito feliz ao saber que Rodrigo e Luciana vão se divorciar. Jana e Melissa dizem a Patrício que tentaram reconciliar Luciana e Rodrigo, mas não conseguiram. Indignado com a atitude de Rodrigo, Patrício diz à irmã e prima que ele não abriu os olhos para ver que tudo foi planejado por Clara. Rodrigo chega e Patrício diz que quer ver Luciana agora mesmo. Constanza diz a Oscar que lamenta que Rodrigo e Luciana se divorciem. Lastra e Ivan se divertem ao verem Violeta e Serena vestidas de enfermeira. Violeta diz a eles que se vestiu assim porque a mãe dela acredita que ela trabalhe como enfermeira. Rodrigo conta para Patrício que Luciana entrou com um pedido de divórcio. Patrício diz a Rodrigo que se ele se separar de Luciana, só vai estar permitindo que uma mulher que o ama de todo o coração parta para sempre. Roselena liga para Julieta e diz que elas conseguiram. Roselena diz: finalmente vejo um pouco de luz em meio a tanta escuridão. É um fato, o Rodrigo vai se divorciar da Luciana. O meu filho vai deixar essa empregada. Rodrigo chega e escuta o que a mãe diz. Roselena se surpreende ao ver o filho. Rodrigo acusa a mãe de ter armado tudo para separá-lo de Luciana. Furioso, Rodrigo diz que a mãe acaba de romper o vínculo com ele e vai embora. Maximino e Vic combinam de se encontrarem no dia seguinte. Julieta liga para Clara e diz que elas conseguiram, pois Rodrigo e Luciana vão se divorciar. Transbordando de alegria com a notícia, Clara comemora com as amigas.